Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 18 de março de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 9 do segundo livro de Crônicas. Mas, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Se você puder, pegue o link desse vídeo, manda lá no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, para que todo mundo tenha acesso à evolução diária, tá bom? Vamos lá, gente. Segundo livro de Crônicas, capítulo 9, tem 31 versículos e conforme eu falei ontem, hoje nós iremos estudar sobre a história da rainha de Sabá. O texto diz assim na versão NVI, a nova versão internacional, a versão bíblica NVI. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para colocá-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que ela tinha em mente. Salomão respondeu todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido na sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca das suas realizações e da tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassa em muito o que eu vi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e colocou no trono dele para reinar o Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor do teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele fez de ti rei para manter a justiça em retidão. E ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias tais como aquelas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além das harpas, liras para os músicos. Nunca se havia visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela tinha trazido. Então, ela e seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era 23 toneladas e 300 quilos. E fora os que os mercadores e os comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores dos países traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro de cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados, no assento, havia braços, com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um em cada lado. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercadantes tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Esses pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha lhe dado. Você está entendendo isso aqui, gente? O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. E todos os reis da terra marcavam horário na agenda de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. Ou seja, eles buscavam conselho, eles pagavam caro por um conselho de Salomão. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente: utensílios de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos, 12.000 cavalos, os quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. Ele dominava
sobre todos os reis desde o Eufrates até a terra dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefela. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito, ou seja, os melhores cavalos do mundo e de todos os outros países. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do Silonita Aias, e nas visões do vidente Idô acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e seu filho Roboão foi o seu sucessor. Amém? Vamos lá, gente, em nome de Jesus, interpretação do texto. O capítulo 9 aqui de 2 Crônicas relata a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, a grandiosidade do reinado de Salomão e a morte de Salomão. Então tem 3 coisas aqui nesse capítulo. Primeiro vai falar acerca dessa visita da rainha de Sabá, depois vai falar da grandiosidade do reinado de Salomão e por fim ele vai narrar a morte de Salomão. Então a gente pode dividir esse capítulo em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a rainha de Sabá, né? A rainha de Sabá que ouviu falar da sabedoria e da riqueza de Salomão, e o que ela quis fazer? Foi testar Salomão, colocando ele à prova com perguntas difíceis. Salomão vai responder todas as perguntas, o que demonstra a sua plena sabedoria, a sabedoria de Deus que habitava sobre a vida de Salomão. Impressionada com a sua riqueza, a sua sabedoria, a sua organização e todo o seu conhecimento, essa rainha ela vai declarar que o que tinha ouvido falar sobre Salomão não era nem a realidade. Estava muito distante, porque o povo falou que ele era muito sábio, mas ela vê um homem ainda mais sábio do que aquilo que ela tinha ouvido falar. Ela presenteou Salomão com grandes quantidades de ouro, especiarias e pedras preciosas. E Salomão, por sua vez, retribuiu ali também a rainha com presentes valiosos, ok? A segunda parte do texto vai narrar, vai explicar, vai falar sobre a riqueza de Salomão, né? A glória de Salomão. Dos versos 13 ao 28, o capítulo vai descrever a imensa riqueza de Salomão, incluindo os tributos anuais em ouro, um grande trono de marfim revestido de ouro e escudos dourados, navios traziam mercadorias preciosas, a prata era tão abundante que era como se fosse pedra em Jerusalém, e ele superava todos os reis da terra em sabedoria, ele superava todos os reis em riqueza, e esses reis, esses governantes vinham ouvi-lo e trazer-lhe presentes. Ou seja, esses homens, esses reis de outras nações, marcavam audiência com Salomão. Pagavam assim verdadeiras fortunas para ter um tempo ao lado de Salomão, para adquirir, para buscar conhecimento, para buscar uma instrução junto a Salomão. E no finalzinho ali, nos 2, 3 últimos versículos, né, o capítulo vai se encerrar mencionando que os feitos de Salomão foram registrados nos livros dos profetas Natã, Aias e Idô. E após 40 anos de reinado, Salomão ele morre e foi sucedido por seu filho Roboão, e aí vai começar a história de Roboão, ou seja, o sucessor de Salomão. Aplicação prática, gente. A rainha de Sabá ouviu falar da sabedoria de Salomão e ela foi presencialmente, pessoalmente conferir para ver se era verdade tudo aquilo que tinha chegado ao ouvido dela. E pessoalmente ela percebeu que toda a sabedoria de Salomão era muito maior do que ela mesma imaginava. Salomão, mais adiante, conforme ele mesmo vai escrever no livro de Provérbios, né, Provérbios de Salomão, ele vai nos fazer um convite à sabedoria. Olha só, a rainha de Sabá percebe que Salomão era muito mais sábio do que aquilo que ela tinha ouvido falar, do que aquilo que se falava dele. Salomão ele vai escrever o livro da sabedoria. Em Provérbios, ou seja, Provérbios de Salomão vai nos ensinar que a sabedoria ela tem o poder de levar as pessoas para o caminho do sucesso e da prosperidade. A sabedoria ela tem o poder de levar as pessoas ao caminho do sucesso e da prosperidade. Ou seja, quanto mais sabedoria você tiver, mais riqueza e mais honra você atrai para a sua vida. Deixa eu repetir isso aqui, porque isso aqui tem que ficar marcado na sua memória. Quanto mais sabedoria você tiver na vida, mais riqueza e honra você atrai para a sua vida. Aqui, a rainha de Sabá veio visitá-la. O motivo dela, pelos muitos comentários que cercavam a administração e o governo de Salomão, mas a conclusão dela foi surpreendente. O texto diz: na realidade não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Você ultrapassa em muito aquilo que falam sobre você. Né? Outra coisa que chama atenção
é que não era somente a rainha de Sabá que queria ter audiência com o rei. Como eu disse, e repito aqui mais uma vez, outros reis, o texto diz, outros reis pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha dado a ele. Era algo acima do normal, era algo sobrenatural. Provérbios capítulo 12, versículo 8 diz, cada qual será louvado segundo o seu entendimento, ou seja, será louvado segundo a sua sabedoria. Os homens serão louvados. Louvados aqui significa reconhecidos pela sabedoria que eles carregam. Ou seja, um homem sábio vai ser reconhecido por ser sábio. Salomão está falando em Provérbios capítulo 12, versículo 8, que a sabedoria torna a pessoa famosa, a pessoa conhecida. A essência do nosso Deus é a sabedoria. A sabedoria estava com Deus na criação do mundo. Provérbios capítulo 8, 23 diz que desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ou seja, se até Deus precisou de sabedoria para nos dar a medida da terra, quem somos nós para desprezar a sabedoria que vem de Deus para as nossas vidas? Então, Provérbios está dizendo que desde a eternidade fui ungido, ou seja, a sabedoria desde o princípio, antes do começo da terra, a sabedoria estava com Deus. Eu falei no capítulo anterior que a sabedoria é um dos atributos do Espírito Santo de Deus. A sabedoria é Deus derramando o Espírito Santo, né, sobre o povo com uma porção de sabedoria, né? Então nós precisamos buscar no Senhor a sabedoria para que nós possamos viver uma vida de paz, de prosperidade, de sucesso nessa terra. Sem sabedoria você não consegue, preste atenção, desfazer os nós das suas próprias vidas, das suas próprias vidas, né? Das suas próprias vidas. Sem sabedoria, você não consegue desfazer os embaraços da sua vida. Para todos os problemas na vida, existe uma ferramenta chamada sabedoria. Com sabedoria, você resolve todos os problemas da sua vida. Não importa o seu talento, o que define, na verdade, a sua vida é o seu comportamento. Tem muita gente talentosa que não tem um comportamento adequado. E somente a sabedoria pode alinhar o comportamento dessa pessoa. Eu não sei se você conhece, eu conheço bastante gente, eu conheço muita gente talentosa, mas o comportamento só Jesus. E a única coisa que pode alinhar o comportamento dessa pessoa é a sabedoria. Os maiores inimigos da sabedoria são as nossas próprias emoções, o nosso orgulho e o nosso passado. Ou seja, uma pessoa, né, que luta para obter sabedoria e não consegue adquirir a sabedoria é porque tem as suas emoções, as emoções não são inteligentes, é uma pessoa orgulhosa e é uma pessoa que vive muito do passado. Tem muita gente que ora, jejua, lê a Bíblia, vai à igreja e ainda assim não tem resultado na vida. Por quê? Porque, infelizmente, mistura muito as coisas na mente. Ir à igreja é uma coisa, cumprir leis espirituais é outra coisa totalmente diferente. Porque tem gente que recebe instrução e tem resultado, e tem gente que recebe a mesma instrução, mas não tem resultado. Por quê? Umas cumprem princípios e outras questionam princípios espirituais. Ou seja, aquele que é instruído permanece, cresce, desenvolve, mas aquele que não quer ser instruído é orgulhoso, é soberbo, né? É questionador, e isso não leva a pessoa a lugar algum, né? Deus não tem filhos favoritos, eu sempre digo isso, não tem mais um favorito que o outro. O que acontece é que uns são mais recompensados do que os outros. Por quê? Porque espiritualmente estão mais preparados do que os outros, são sábios, são pessoas que cumprem princípios espirituais, são pessoas obedientes às leis do Senhor. Nós observamos no capítulo anterior, né, um dos segredos da prosperidade de Salomão foi literalmente a obediência. A obediência é uma chave para a prosperidade, né? E tem coisa que somente com a sabedoria é que você vai conseguir alcançar na sua vida. Não tem outro jeito, infelizmente. Dos muitos princípios da sabedoria, que existem muitos princípios, eu quero ainda hoje compartilhar pelo menos um com você. Né, princípios de sabedoria. Se eu não me engano, eu tenho uma série sobre sabedoria. Eu fiz 31 dias para mudar a sua vida aqui no YouTube, Provérbios de Salomão. Inclusive foi os nossos vídeos que bateram recordes, maior número de alcance de pessoas. Até hoje tem gente estudando Provérbios de Salomão comigo, que eu gravei já tem quase 2 anos atrás, e as pessoas estão estudando e não para assim de ter visualizações de pessoas assistindo, porque é um livro que chama muito atenção, as pessoas buscam muito pela questão da sabedoria de Salomão, né? Inclusive, o livro de Provérbios é uma porta de entrada para o Evangelho. Muitas pessoas começam lendo a Bíblia através de Provérbios para adquirir maturidade e sabedoria necessária para conseguir ler o restante da Bíblia. Mas um dos princípios da sabedoria, eu não posso deixar de compartilhar com você, é o temor ao Senhor. Tá? Se você quer ter sabedoria, não tem como ter sabedoria se não temer ao Senhor. Olha o que diz
o capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, é pelo temor ao Senhor que você não mata, que você não rouba, que você não adultera, que você não peca, é o temor ao Senhor. Mas o que realmente seria o temor ao Senhor? Provérbios capítulo 2, os versos 1 ao 5 diz, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração para o discernimento, e se clamar por arrependimento e por discernimento gritar bem alto, e se procurar sabedoria como se procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Olha só que interessante, gente. Na nossa geração, o povo busca pelo dinheiro com toda a sua força. E aqui, o texto bíblico está dizendo que nós devemos buscar a sabedoria com toda a nossa força. E aí, então você entenderá o que é o temor ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. O que esse texto está dizendo? Que quando a gente busca a sabedoria, a gente encontra também outros benefícios para as nossas vidas. A sabedoria, ela nos dá o entendimento do verdadeiro temor do Senhor. Temor do Senhor é a atitude esperada do cristão verdadeiro diante de Deus. Temer não significa ter medo ou pavor de Deus. Temer significa andar em santidade, amar e ser grato. Eu ando em santidade, amo ao meu Deus e sou grato pelo que Ele já fez na minha vida. E por trás do temor ao Senhor está o conhecimento e o entendimento, a proteção divina e os acessos que nós precisamos no mundo espiritual. O verso 7 diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que os temem. Deus reserva, Deus guarda, deixa reservado a verdadeira sabedoria do céu para quem teme a Deus. Lembra que quando Deus derrama sabedoria sobre a vida de Salomão, o que Salomão tinha feito? Um grande sacrifício, uma grande oferta, uma representação de temor, né? O temor ao Senhor, ou seja, ele coloca diante de Deus, ele ama, ele se santifica, ele é grato e ele vai sacrificar ao Senhor. E olha o que a Bíblia diz, gente, que Deus reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que temem ao Senhor. A verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem do céu sobre as nossas vidas. É o Espírito, um dos atributos do Espírito Santo de Deus, que é derramado sobre a vida do seu povo aqui na terra, para que a gente possa, né, resolver os problemas com muito mais facilidade. Você já percebeu que tem gente que não consegue resolver nenhum problema na sua vida? Porque essa pessoa não carrega na sua essência espiritual o espírito da sabedoria, e você tem que buscar por esse espírito, como Davi diz em Provérbios capítulo 4 a Salomão, na verdade Salomão narrando uma fala de seu pai: meu filho, busca com todas as suas forças a sabedoria. A gente percebe aqui Salomão sendo um homem extremamente diferente. Por quê? Porque ele carregava a sabedoria do alto sobre a vida dele. Se você quer ser sábio, seja temente a Deus, tá? A sabedoria, ela provém do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, gente? Glória a Deus. Se você quer ser sábio, então seja temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Finalizamos mais um capítulo aqui do segundo livro de Crônicas, o capítulo de número 9. Agora vamos agitar as redes sociais. Curtir, comentar e compartilhar se você não fez isso ainda. Tirar um print da tela e postar no seu Instagram, no seu Facebook. Me marcar para eu repostar tudo em nome de Jesus. Amanhã tem mais Evolução Diária às 7h40 e eu te espero aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.